Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que é muito relevante envolvendo a Netflix, não só por se tratar de uma grande série, talvez de um dos maiores sucessos recentes da empresa, como também é importante a gente analisar, toda essa situação de histórias reais versus histórias que foram de certa forma modificadas, o direito das pessoas de contarem ali a própria história e o direito da pessoa, que foi ofendida de repente, por uma história real que foi contada, ela entrar com um pedido ali de uma grande indenização. Então hoje vamos falar a respeito da situação da série Bebê Rena e da Netflix. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F, só explicando, caso vocês ainda não tenham assistido a série, que eu acho difícil, porque muita gente já viu, a série Bebê Rena conta a história do comediante Richard Gere, que é um comediante britânico, e a série, ela tem duas histórias meio que paralelas ali, tem a história dele com a Marta e a partir da metade da série, eles mudam bastante ali, o clima da série inclusive fica bem mais pesado, envolvendo um produtor, e etc. Também não vou entrar muito em detalhes aqui no vídeo, se você quiser assistir a série, é uma série que vale bastante a pena, só que a série deixa bem claro que é uma história real, então eles deixam bem claro, eles mostram textos, mostram detalhes ali, e a personagem da Marta, ela é uma stalker, que aqui seria tipo uma perseguidora, ela fica atrás do cara, ele trabalha num bar e aí a gente vai vendo a história dele sendo cada vez mais aprofundada, a gente vai voltando ali no passado dele, e ela passa dos limites em diversas ocasiões, não era uma situação amistosa, dela perseguindo ele ali nas redes sociais e etc, realmente passou bastante dos limites, só que a Marta da vida real, digamos assim, entrou na justiça agora contra a Netflix, ela já foi em diversos programas de televisão, tem inclusive uma entrevista dela que ficou famosa, lá na televisão da Inglaterra, então essa situação tá ficando cada vez mais complicada para a Netflix. A Netflix obviamente vai se defender, porque é uma série gigantesca, que tá na plataforma dela, que fez muito sucesso. Ela não começou, com muito sucesso, ela começou, se não me engano, lá na 5ª posição e depois saltou para a 1ª posição e ficou diversas semanas em primeiro lugar, Então a série fez um sucesso gigantesco para a plataforma, e com certeza eles já devem ter outros projetos ali em andamento, pro Richard Gere, que parece ser um cara muito talentoso, é uma situação bem única, um cara contar a própria história, e não só contar a própria história, como atuar como ele mesmo, Eu não me lembro de muitas vezes onde isso aconteceu em Hollywood, ou lá na Inglaterra no caso. E a Fiona Harvey, que supostamente é a Marta da vida real, tá pedindo uma indenização de 170 milhões de dólares, que é um valor muito acentuado, E o Richard Gere tem o direito de contar a própria história, só que a grande alegação da Fiona Harvey, é que eles usaram literalmente textos que ela mandou para ele, comentários ali que ela fez no Twitter, etc. Então era muito fácil de encontrar quem era ela na vida real, E não só isso, a série começa dizendo que é uma história real, não que é inspirada em fatos reais, por isso que muitas vezes os estúdios eles tomam muito cuidado, colocando assim, baseado em fatos reais ou inspirado em fatos reais, só que lugares, pessoas, etc. foram modificadas. A série, pelo que eu vi aqui, não faz isso. Eu assisti a série, mas eu não me lembro, se ela chega a entrar nessas entrelinhas. O que é muito importante seria basicamente um texto legal para garantir que você não vai ter esse tipo de problema. Se ela realmente, se a Netflix não tomou o cuidado de fazer isso, realmente agora é um risco jurídico que eles correm. Porque aí a Netflix talvez tenha que provar, que tudo o que aconteceu ali na série é de fato real, porque eles usaram o termo, é uma história real e não baseado ou inspirado em fatos reais. E a ação aconteceu na quinta-feira passada, e ela foi movida lá na Califórnia, eu acho que por ser a sede da Netflix, porque ela é britânica, ele é britânico, mas como a Netflix é sediada nos Estados Unidos e eles estão entrando com um pedido de indenização contra a Netflix e não contra o Richard Gere, porque não faria sentido nenhum você entrar contra o ator, porque o dinheiro está na mão da Netflix, então eles entraram na Califórnia. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses envolvendo esse processo.
E uma coisa que é muito importante a gente ter como perspectiva, né, analisando o que acontece na série, é que em várias ocasiões fica meio que no meio do caminho. Obviamente ele estava contando a história do lado dele, só que podem ter acontecido coisas que ele não revelou na série, que podem favorecer, né, de repente uma versão contada pela Fiona Harvey, que seria a Martha da vida real. Então acho que depende muito de quem está contando a história, aquela história do narrador, do Eye of the Beholder, né, quem está vendo aquela história. Então ele pode ter, não que a história seja mentira, mas ele pode ter direcionado a história para ser um pouquinho mais positiva, né, para o personagem dele, mesmo que eu acho que ele conta realmente a história de um lado negativo para ele, né, principalmente o final da série. Muitas pessoas ficaram até insatisfeitas, né, com as decisões do personagem dele envolvendo a Martha, e uma alegação que eu vi algumas pessoas fazendo aí nas redes sociais é que ele tentou esconder ao máximo a identidade do produtor, né, porque a série teria, de certa forma, dois antagonistas ali, a Martha e o produtor, né, e então ele fez de tudo para esconder a identidade do produtor, mas deixou bem claro quem era a Martha da vida real. Então isso pode ser outro fator alegado ali, pode ser outro elemento favorável para a Fiona. Pô, se ele tá contando a história dele, por que que ele escondeu a identidade de um dos personagens e deixou a identidade de outro personagem completamente óbvia, né, para quem quisesse descobrir nas redes sociais? Tanto que, enquanto a série estava sendo lançada praticamente, já tinha um vídeo saindo quem é a Martha da vida real. E no processo, eles falaram o seguinte: as mentiras que os réus contaram sobre Harvey a mais de 50 milhões de pessoas. Isso vai ajudar, né, a definir o valor dessa indenização de 170 milhões, né, porque a série ganhou um volume muito grande. Talvez se a série não fosse um sucesso tão grande assim, a indenização seria um pouco menor. Em todo o mundo, incluem que Harvey é uma perseguidora condenada 2 vezes, sentenciada a 5 anos de prisão, e que Harvey agrediu, né, Gad. Os réus contaram essas mentiras e nunca pararam, porque era uma história melhor do que a verdade, e histórias melhores dão mais dinheiro. Foi basicamente isso que eles falaram. E falaram também, ó, como resultado das mentiras, prevaricação e má conduta totalmente imprudente dos réus, a vida de Harvey foi arruinada. Simplesmente Netflix e Gad destruíram sua reputação, seu caráter e sua vida. Novamente, né, se tudo que tá ali na série for 100% real, óbvio que as pessoas vão reagir dessa forma, ainda mais hoje, né, no mundo digital. Só que a gente tem que lembrar que ela tem interação na vida pessoal ali, né? Então realmente eu imagino que a vida dela tenha sido arruinada por causa disso. Novamente, só ela e o Gad, ou talvez, né, outras pessoas ali, saibam exatamente o que aconteceu. E no sentido contrário, a Netflix falou: pretendemos defender esse assunto vigorosamente e defender o direito de Richard Gad de contar a sua história. Questionado sobre comentários sobre as alegações de Harvey, um representante de Gad citou a declaração emitida pela Netflix, e o Gad mesmo não está falando nada a respeito disso. E novamente, um dos grandes problemas para a Netflix, pelo menos na minha opinião, não acho que a Netflix vai pagar nem próximo disso. Eu acho que a Netflix vai acabar fazendo algum acordo com a Fiona Harvey ali. Mas o grande erro, como eu falei, foi ter colocado "esta é uma história verdadeira", que é uma afirmação muito seca, muito fria, né, e que não coloca nada que está na série em questão. O próprio Richard Gad falou que ele mudou vários elementos, né, para encaixar ali na dinâmica da série, para dar certo, né, numa série de televisão. Então não abra a série dizendo que esta é uma história verdadeira. Coloca inspirado em fatos reais, baseado em fatos reais, que é o que todo mundo fez, né, até hoje em Hollywood, porque eles sabem que isso pode gerar um problema jurídico no futuro. Mas, por outro lado, a Netflix pode alegar que eles não usaram o nome, né, Fiona Harvey. Se as pessoas descobriram na internet, a culpa não é da Netflix, né, porque as pessoas que se meteram ali onde elas não deveriam e foram atrás para descobrir, mas a série não usa o nome dela, não usa detalhes pessoais ali dela, tirando esses textos ali, né, esses tweets e etc, que ela marcou o Richard Gad, que eles usaram literalmente na série, né, mas eu acho que é uma discussão interessante, né? O Richard Gad tem o direito de contar a sua história, só que ele tá falando que é uma história verdadeira, ele tá afirmando que é uma história verdadeira, sendo que
a gente não sabe, né, se é de fato uma história 100% verdadeira, quais elementos foram modificados, o que ele mudou para criar um drama um pouco maior ali na série, o que ele escondeu, né, que talvez fosse negativo para o personagem dele, ou até mais negativo ainda para Fiona Harvey. Então muitos detalhes aí ficam no ar porque ele contou uma história de 2 ou 3 anos ali, né, se eu não me engano, no período da série, ele contou em 8 ou 9 episódios. Então, obviamente, vão ter coisas diferentes, vão ter muitos detalhes faltando, muitos detalhes que tiveram que ser encaixados ali para fazer uma série de 9 episódios, né, para criar aquela dramatização. Então, é uma questão bastante interessante, eu fico bem curioso para saber aonde esse processo vai. Se dependesse de mim, eu acho que não teria direito à indenização, porque ele não usou literalmente o nome dela. Mas, com certeza, né, a vida da pessoa pode ser arruinada por uma situação como essa, e sem a gente ter todos os detalhes, sem saber se realmente a história é 100% real, fica difícil da gente ter uma opinião formada a respeito de um assunto como esse. Mais do que nunca, eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Eu gostei muito da série, então digam aqui abaixo o que vocês acham da série Bebê Rena e o que vocês acham dessa situação envolvendo a Fiona Harvey, o Richard Gere e a Netflix. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.